Então vamos lá, em primeiro lugar. Aqui neste livrinho que eu estou em minhas mãos, e no resumo dessa aula vai ter a bibliografia dela, então fiquem tranquilos, tá? O primeiro livro que eu estou pegando aqui, ele se chama A Formação da Personalidade. E ele diz o seguinte: uma grande existência é um grande ideal concebido na juventude e realizado na idade madura. O difícil não está em formular o ideal no entusiasmo dos primeiros anos. O difícil está em realizá-lo mais tarde. Para aqueles que não estão mais na idade jovem, fiquem tranquilos. Ainda há tempo de formar um ideal e criar os meios para você, ao menos, entrar no caminho de perseguir este ideal. Tá? E eu já digo de cara uma coisa para vocês. A formação desse ideal ela é constante e contínua ao longo da vida. Quem viu a aula do produtivo, a primeira aula, eu falo que nós temos que ter um eu ideal. Aqui nós vamos esclarecer um pouco mais isso daqui. Tá? A formação do ideal ela é importante não para que você atinja o ideal. A formação do ideal ela é importante para que você entre no caminho. E entrar no caminho é o que vai dar sentido à tua vida. Tá? Pois bem, vamos ver o que ele nos diz. O ideal é aquele que assegura a nossa motricidade realizadora. Motricidade é o quê? Dá uma sensação do quê quando eu uso essa palavra? De movimento. Então é o ideal que assegura o meu movimento. E para formar o ideal existem coisas e coisas, hábitos e hábitos que nós podemos usar que são úteis de diferentes formas e com diferentes forças. Sendo que o principal deles é o hábito da meditação. Coisa que quase ninguém faz. Quase ninguém mesmo, entendeu? Assim, ó, nós não estamos falando de meditação mindfulness. Nós não estamos falando de meditação budista. Nós não estamos falando disso. Nós vamos falar de... A meditação que nós falamos é uma outra coisa. Né? A meditação que nós falamos aqui, ela é o oposto da distração, no sentido em que ela é uma reflexão contínua num ponto só. Então vamos lá. A meditação é o mais forte deles, mas não é o único. Nós vamos falar de mais um, que é a formação do nosso, o que as pessoas adoram chamar hoje de imaginário. A formação do nosso imaginário, na verdade, ela é a formação de duas coisas. Tá? Ela é a formação dos fantasmas que ficam na nossa cabeça e, portanto, eles, ao serem criados, vão para a nossa memória. É como se tivesse um caminho. Né? O que é um fantasma? Tá? Pensa num cachorro. Pensa num cachorro. Quando eu falo para você, pensa num cachorro, você consegue imediatamente aprender basicamente tudo que um cachorro pode fazer que você já viu. Você, quando eu falo, pensa num cachorro, você sabe que um cachorro não vai voar. Então você não pensa num cachorro voando. Você sabe que um cachorro não mia. Então você não pensa num cachorro miando. Você sabe que um cachorro, né, ele não anda de pé, em duas patas, o tempo inteiro. Então você vai pensar num cachorro de quatro, andando em quatro patas. Isso daí é um fantasma, né? Vamos dizer assim. Cada imagem que você forma é um fantasma construído na tua imaginação. Agora, a imaginação ela constrói, mas isso precisa ficar armazenado. Isso fica armazenado onde? Na tua memória. Né? Evidentemente. Ou seja, a formação do imaginário ela é então a formação dessa capacidade de construir fantasmas precisos e reter eles na memória para que você possa usar deles depois. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que estão ouvindo, você que está assistindo essa aula aqui ao vivo gravada. Né? Se você começar hoje, a gente sentar para conversar sobre um tema, vamos falar, sei lá, nós vamos falar sobre casamento. E você é convicto de que o casamento tem que durar para sempre. E todo dia eu vier aqui falar, casamento não tem que durar para sempre. E todo dia a gente sentar, se reunir e eu falar, o casamento não tem que durar para sempre. E você convicto na tua cabeça de que tem que durar para sempre.
Você pensa que você mudaria de ideia ao final de um ano ou não? Essa é uma pergunta interessante. Você mudaria de ideia ao final de um ano ou não? Bom, eu vou responder essa pergunta. Um sujeito, uma personalidade madura, convicto das coisas que ele pensa e que baseia essas coisas que ele pensa em conceitos estáveis, esse sujeito não muda de ideia. Por quê? Porque ele raciocinou e ele baseou aquela ideia num conceito estável que forma uma espécie de um juízo de valor na cabeça dele. Agora, uma pessoa imatura, e quando nós somos maduro ou imaturo aqui, nós vamos falar um pouco sobre prudente e imprudente. No sentido em que a prudência é a virtude que regula a tua inteligência. Talvez eu esteja falando muitos termos difíceis aqui. No seguinte ponto. O prudente é aquele que consegue pensar direito acerca das coisas. Entendeu? A prudência, ela é a virtude em que você reflete, faz um juízo e toma uma decisão. Então, uma pessoa prudente é a que faz uma reflexão correta, um juízo correto e toma decisões corretas. Tá? Então, um sujeito maduro, é nesse sentido que nós estamos usando nessa aula aqui, é um sujeito prudente. Isso quer dizer que ele baseia a reflexão, o juízo e a decisão dele em algo verdadeiro e, portanto, ele faz um juízo e toma decisões em cima de um conceito verdadeiro e estável. Se você não é um sujeito maduro, o teu conceito a tua ideia não está baseada num conceito estável, verdadeiro, forte, em um ano eu mudei tua cabeça. Entendeu? O que acontece? Isso acontece na novela. Isso acontece quando você assiste novela. Quando você assiste novela, acontece. Todo dia, aquela novela está moldando a tua imaginação. E está formando fantasmas na sua cabeça. E ela faz com que você, sem perceber, vá sendo doutrinado naquilo que aquela novela quer transmitir. Isso vale para as músicas que você ouve. Isso vale para os filmes que você vê. Isso vale para os livros que você lê. Isso vale para tudo que você bota para dentro da tua cabeça. Só que quanto mais contínuo é o fluxo da informação, maior o efeito dela. Numa personalidade que está imatura ainda. Que é a maioria. Tá? Isso que é a maioria do mundo. Né? E a gente vai sempre num processo de amadurecimento ao longo da vida, evidentemente. Né? Um processo meio que infinito. Não tão infinito, mas tudo bem. Tá? Então, a imaginação, ou esses fantasmas, nós moldamos eles a partir do conteúdo que a gente consome. Por isso, prestar atenção no que você consome é fundamental. Mas essa é a parte fácil, você já sabe disso agora. Né? E tu vai começar a prestar atenção. Tu bota teu sertanejo lá, entendeu? Ele está moldando a tua imaginação. Ele está formando os fantasmas. Você não está percebendo. E você começa a basear as tuas ideias em conceitos que são frágeis, instáveis, mas que eles causam uma confusão enorme na tua cabeça. Tá? Então isso é imaginação. Algo mais forte que isso ainda, ou que anda em paralelo, ou ao menos, é a meditação. Então ele diz aqui no livro o seguinte: a meditação, 1. Intensifica todas as nossas energias interiores. E 2. Permite praticamente adaptar as nossas ações ao valor real e objetivo das coisas. Vejam a importância da meditação. A meditação intensifica nossa energia interior. O que é a nossa energia interior? A intensificação, ela intensifica a tua motivação para alguma coisa, vamos dizer assim. Né? Quanto mais eu medito em algum ponto, e mais eu esclareço aquele ponto com este segundo lugar em que eu vejo o valor real e objetivo das coisas, mais intensificado fica o meu movimento para fazer aquilo lá. Tá? Então, isso significa o quê? Que a meditação é o que me faz perceber as coisas como elas são. Na realidade. E não dentro da minha cabeça. Por quê? Porque é o momento em que eu paro
E eu me detenho no ponto. Me detenho observando. Aqui ele até fala assim, olha, vale muito mais você parar e ficar olhando para uma árvore do que ler um monte de livro, muitas vezes. Porque só de você ficar olhando para a árvore e pensando naquela árvore, você vai começar a entender objetivamente muitas coisas, cara. Isso é um exercício tão idiota que ninguém faz. Porque eu vou ficar olhando para uma árvore. Você podia fazer esse exercício nos próximos 60 dias. Parar e ficar 5 minutos olhando para uma árvore. E pensando naquela árvore. Tentando entender aquele negócio. Mas não é esse o exercício que nós vamos passar de meditação aqui. Então ele diz o seguinte, tá? A meditação robustece e viriliza o querer. Por quê? Porque a atividade da meditação ela é intensa, ela é hierárquica e ela é organizada. Então quando você para meditar, pensar em algo, e meditar é refletir continuamente sobre o mesmo ponto. Tá? O exercício não é de contemplação. Tá? A contemplação é o resultado do exercício. Tá? Teoricamente, né, dizendo a palavra certa, o exercício é meditação. A contemplação é o resultado da meditação. Para quem quiser, leiam Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar de Hugo de São Vítor, tem de graça na internet. Tá? Então vamos lá. A meditação, por que ela é intensa? Porque eu pego um ponto e eu fico nele por alguns minutos. E quantas vezes no teu dia você para e fica alguns minutos numa coisa só? Raras vezes, eu acho. Né? Só vou ficar minutos pensando sobre uma coisa. Raras vezes você deve fazer isso. Então, a meditação ela é intensa. Ela é hierárquica. Por quê? Porque quando você faz isso, pouco a pouco, neste hábito, você vai encaixando as coisas nos seus devidos lugares. Isso cria a hierarquia das coisas. E ter a hierarquia das coisas na tua cabeça objetivamente é muito importante. É o que te livra de uma pancada de neurose, de problema, entendeu? De desorganização. Porque quando você organiza hierarquicamente, fica fácil dizer não, fica fácil dizer sim, fica fácil tomar decisões. Entendeu? Tô aqui dando aula. Meu filho cai e bate a cabeça lá da cama. O que eu faço? Para a aula, dane-se a aula. Vou lá cuidar do meu filho. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio aqui, para esse caso. Mas tem infinitos casos na realidade que não são tão óbvios assim. Eles só se tornam óbvios para alguém que está constantemente hierarquizando as coisas corretamente. Tá? E ela é organizada. Por quê? Porque você pensa num ponto, daí a pouco você vai ver que você ajusta aqui, ajusta ali, as coisas vão ganhando ordem na tua vida. Mas beleza, pra gente não ficar aqui viajando em teoria, né? Senão todo mundo vai dormir. Nós vamos ver como é que faz isso na prática. Tá? Então, ele nos sugere, e esse é o exercício primeiro que nós vamos fazer aqui, que você vai começar a fazer a partir de hoje. Tá? Vamos ler e nós vamos copiar o que ele está falando. Tá? Ele diz assim: um ato previsto, pré-imaginado, é um ato meio feito. Então, se eu prevejo essa aula, imagino ela, eu já fiz metade da aula. Entendeu? Portanto, nós começamos fazendo uma meditação de manhã. E ele fala: na vossa meditação da manhã, você vai organizar o seu programa. O que é organizar o seu programa? Vamos ver o que ele diz e eu vou te falar na prática. Ele fala assim: consagrareis durante o dia este quarto de hora à leitura espiritual, aquela hora ao estudo, etc, etc. Então ele está falando, de manhã o que você faz? Tu vai parar, acordou, a primeira coisa que você faz, senta, na primeira coisa que você faz na hora que acordar. Tá? Acordou, faz tua oração, levanta, tá, toma o teu café. Antes de começar a viver o dia, tá, sei lá, você começa o dia na academia, você começa o dia lendo, você começa o dia trabalhando, não importa. Você vai sentar, 5 minutos, cara, não precisa de mais. 5 minutos. E você vai dizer, eu vou ler em tal hora, eu vou trabalhar em tal hora, eu vou fazer este projeto em tal hora. Você vai arrumar o teu dia. Essa é a primeira meditação. O que é meditação? É meditação, porra. Tu tá pensando num ponto só. O que é o ponto? O meu dia. Eu vou refletir acerca do meu dia.
Como eu faço isso? Cara, eu abro minha agenda. Eu abro minha agenda. Na minha agenda tem tudo. Tá? No meu Google Agenda, tem tudo separado por cores. Então tem lá. Hoje é sábado, né? Então, teoricamente, eu teria ido pro boxe 8 da manhã. Mas não teve. Por quê? Porque eles cancelaram o boxe que estava tendo formação de Muay Thai. Né? Então, 8 da manhã, o que eu faço de manhã? Eu venho, abro a agenda. Deixa eu ver. Quais são os pacientes que eu tenho para atender? O boxe, que horas que é? Em que horas que eu programei meu estudo de hoje? Que horas que eu programei minha academia? Isso é a primeira meditação do dia. É tu abrir o teu dia e olhar em que hora tu vai fazer cada coisa. É simples assim. Tá? Então, ó, eu vou consagrar 15 minutos para uma leitura espiritual em tal hora. Eles gostam de falar consagrar, uma palavra bonita. Eu vou se reservar uma hora para aquele estudo lá, etc, etc. Essa é a primeira coisa que tu vai fazer na meditação. Nós vamos chamar, de novo, eu vou repetir, porque meditação é um termo confuso. Meditar não é mindfulness, não é você ficar quieto, deixando as ideias irem e virem. Não é isso. Não é assim que nós usamos o termo aqui. Eu vou parar e pensar num ponto. Então eu estou pensando no meu dia. Parte 1. Organiza o dia. Parte 2. Cara, se vocês verem só isso, já valeu o condado inteiro, entendeu? Só a aula de hoje já vai ter valido tudo. Organizo o meu dia. Segunda coisa que eu faço. Veja o que ele diz. Você vai prever os obstáculos que podem ameaçar a sua fidelidade ao horário e o modo de contornar esses obstáculos. Isso aqui vai parecer demais. Tem gente que vai falar, é demais, Elton. Por que eu vou fazer tudo isso? Cara, vou te falar. Esses 5 minutos da manhã, eles vão te comprar horas no teu dia. Horas na tua semana. Você não tem tempo porque você não faz isso. Esse é um dos motivos. Tá? Então, ó, para de manhã, organizei o dia. Segunda coisa, quais são os possíveis obstáculos? Nas primeiras vezes vai ser difícil, porque tua imaginação não está treinada para isso. Tua imaginação ela está fraca, ela não consegue perceber as coisas. Mas quando você repete isso um pouco, já fica fácil. Véio. Vou te dar um exemplo. Eu sei que se eu começar a ler e o vizinho começar a fazer marcenaria ali, cortar um pedaço de madeira, que faz uma barulheira desgraçada, não vai dar certo. Então, qual é a alternativa? Porque se eu subir, meu filho vai estar chorando lá em casa. Então, eu vou ter que cuidar dele, ficar com ele. Então, não vai adiantar eu ler. Então, não dá para eu nem ler aqui e nem subir para lá. Então, o que eu faço? Bom, a minha alternativa é, eu paro de ler, eu mudo para uma aula. Porque uma aula prende a minha concentração, apesar do barulho. A leitura não. Porque eu já me conheço o suficiente para isso. Então, são coisas simples assim, cara. Práticas. Assim, ó, se alguém me interromper no meu trabalho, qual ação eu tomo? Se eu passar mal, se eu tiver dor de cabeça, o que eu faço? Cara, coisa simples. Eu programei meu dia, tá? Eu programei que eu vou atender uma pessoa às 2 da tarde. Mas eu vou na academia das 11 à 1 da tarde. Eu fico fora. É academia em outra cidade. Eu fico lá, vou na academia, depois passo no mercado, compro um negócio no açougue. Todo dia eu faço alguma coisinha. Então eu volto mais ou menos 1 hora. Então demoro das 11h30 até 1 hora para voltar para casa. Só que às vezes os caras estão arrumando a pista. E aí trava tudo. Daí eu fico preso 20, 30 minutos. E talvez eu me atrase para o compromisso. Então o que eu faço? Essa é a pergunta que você faz. Essa é a pergunta que você faz. Assim, ó, o que eu faço quando os obstáculos aparecerem? Então eu prevejo o obstáculo e eu prevejo a solução. Onde você lança os tu escreve. Escreve essa parada. Entendeu? No começo você escreve. Daqui a pouco você vai decorar as coisas. É que você tem que fazer isso por 1, 2 semanas, entendeu? Tipo, qual o plano B? Tipo isso. Se você fizesse por 2, 3 semanas, sei lá, 1 mês. Cara, pronto, você está fazendo sem ter que escrever nada. Você faz em 5 minutos. Tudo isso aqui que eu estou falando. A meditação da manhã dura 5 minutos. O que é? Eu abro minha agenda, já olho o que eu tenho que fazer, organizo meu dia. Se eu tenho que remarcar alguma coisa, já aviso a secretária. Pronto, tá pronto. Tá? Já entro no WhatsApp, já aviso se eu tenho que remarcar uma reunião. Fechou. Pronto. Agora vamos ver. Obstáculos possíveis. Tá, se acontecer isso. Eu programei nesses horários. Tá, se der errado, o plano B é esse. Acabou. O que mais que ele fala? Ele vai falar assim, olha. Tá, isso é a meditação da manhã. Aí ele diz assim. Mais tarde virá a tentação de uma curiosidade, a solicitação de uma companheira para uma distração, e a resposta já está preparada. O ato segue-se com rapidez e facilidade.
não deixando tempo em meio para que a sedução presente de um prazer venha se sobrepor à utilização racional do tempo no cumprimento exato do vosso programa. Depois você reouve essa aula para você decorar essa frase, entendeu? Porque ela é longa. O que ele está dizendo? Se você prevê o obstáculo e programa a forma de superar esse obstáculo, você não dá tempo para o teu cérebro te convencer do prazer momentâneo. Irmão, eu já me preparei dessa porra. Entendeu? Eu vou ler aqui. Se tocar o barulho lá e eu não tiver previsto um plano B, o que eu faço imediatamente? Xingo o vizinho, pego o meu celular, entro no Instagram. Então o que eu faço? Tá previsto. Se o vizinho fizer o bagulho, eu já não xingo ele, porque já tá previsto. Eu fecho o livro, abro uma aula, que já tá aberta aqui, e pronto. Resolvido. Solucionado. Isso vai te comprar tempo. O Júlio Paiô, no livro A Educação da Vontade, ele diz o seguinte: a maior parte do tempo perdido são os pequenos 5 minutos que nós perdemos todos no meio do dia. A maior parte do tempo perdido são esses. É aquela hora que tu fica em dúvida. O que eu faço agora? Aí você abre um vídeo no YouTube. Aí você pega o seu celular. E aí você perde 5, 10, 15 minutos. Esse é o problema. E é aí que você perde mais tempo. Porque se você parar pra anotar... Cara, abre teu celular agora. Vai em ajustes se for um iPhone. Vai em tempo de uso. Você vai ver aqui, ó. Média diária. 5 horas e 48 minutos. Ao vivo aqui. Caramba, irmão. Como é que eu gasto 5 horas no celular? E 40, quase 6 horas. Tu tá ligado o que é 6 horas do dia? O negócio falando que eu gasto 6 horas aqui. Beleza, deve ter um erro ali de tempo que eu largo aberto aqui no WhatsApp. Mas 5 horas certeza que eu gasto. Não tá errado assim. Então, caraca, velho. Pra onde vão essas... 5 horas. O que dá pra fazer em 5 horas? Abre teu celular aí, você vai ver, velho. Quanto tempo você gasta nele? Só aí você não gasta, você não fica 5 horas no celular. Você fica 10 minutos, dali a pouco mais 20, dali a pouco mais 10, dali a pouco mais 30. Isso é o que mata. Então, olha o teu dia de manhã, olha o teu dia, organiza a tua agenda, depois olha, prevê os obstáculos e o plano B para eles. Acabou, tá?